uma queda livre de 2 metros. Ela dura exatos 0,63 segundos. É muito rápido. É, tipo, pouco mais de meio segundo. O nosso cérebro, a parte neurológica mesmo, sequer tem o tempo necessário para processar o que está acontecendo. Não dá tempo de nada. Exato, não dá para mandar o braço se esticar ou a perna se firmar, sabe, antes do impacto brutal contra o concreto. Não dá tempo nem de gritar. É a física agindo sem pena, né? Pois é, e é exatamente com essa brutalidade matemática que a gente vai começar hoje, dando as boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo. Muito bom estar aqui de novo. E o nosso foco hoje é um ecossistema invisível que foi projetado, assim, meticulosamente para vencer a gravidade e vencer também esse nosso tempo de reação humano falho. Exatamente. Famosa NR18 e focando especificamente nos trechos sobre segurança e proteção contra quedas. E vale destacar que a gente não vai ficar lendo jargão técnico aqui, né? Ah, de jeito nenhum. A missão é traduzir a engenharia da sobrevivência. É entender como isso funciona na vida real. O que é fundamental colocar na mesa logo de cara, para quem está ouvindo a gente, é que a NR18 não trabalha de forma alguma com um fator sorte. O vai que dá certo. Isso. O texto da norma cria, na verdade, uma arquitetura de prevenção onde a intuição humana, o achismo, é substituído pela física aplicada. Ah, entendi. Não estamos lidando só com aquele cenário de filme, sabe, do trabalhador escorregando na beiradinha. Sim, o clichê. Exato. A norma constrói um ambiente onde o erro humano, a fadiga extrema do fim do dia, ou até uma falha mecânica imprevisível do equipamento, tudo isso é contido e anulado muito antes de virar uma tragédia. É a construção literal de um escudo protetor no meio daquele caos todo que é um canteiro de obras, né? Perfeito. É exatamente isso. Certo, então vamos desvendar isso. Porque a primeira exigência do texto já quebra um pouco o senso comum que a gente tem sobre obra. Quebra bastante, na verdade. Pois é, a norma impõe que todos os projetos de proteção, tanto para salvar o indivíduo sozinho lá no alto, quanto para o coletivo... Tudo tem que estar documentado. Isso, eles não podem simplesmente, aparecer na obra do nada. Eles têm que obrigatoriamente fazer parte do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E tem um detalhe crucial aí. Qual? A parte de quem assina. Exatamente. O texto frisa que tem que ser elaborado por um profissional legalmente habilitado. Ah, sim. O que me diz que a segurança não é uma questão de, o mestre de obras ir na loja de ferragens da esquina e comprar os capacetes e umas cordas porque alguém quase torceu o pé na semana passada. Não é um band-aid que você coloca depois que machuca. Sabe, eu fico pensando, é como coreografar uma dança super perigosa. Se a coreografia não for escrita por um mestre que realmente entende o palco, alguém vai cair. E o palco, no caso de um prédio em construção, é um ambiente absurdamente hostil e em constante mutação. Todo dia a obra muda. Faz sentido. O buraco de hoje é a parede de amanhã. Exato. O que é fascinante aqui é que a exigência do profissional habilitado existe porque a segurança precisa ser resolvida na prancheta de cálculo. Não no grito, no meio do vento e da poeira. Antes de sujar a bota de lama, né? Isso. A antecipação exige que o engenheiro calcule umas variáveis que são invisíveis a olho nu. Tipo, qual é a força de arrancamento de uma bucha de aço numa parede de concreto que ainda está úmida, ainda está curando? Nossa, verdade. O concreto não está pronto ainda. Ou qual é o impacto de uma rajada de vento no 30º andar sobre uma plataforma de madeira? Caramba! Quando a gente fala de suspender toneladas de aço e, mais importante, pessoas no ar, a margem para aquele eu acho que aguenta, tem que ser absolutamente zero. Derruba totalmente aquela visão romântica da intuição, do cara que bate o olho e resolve. Totalmente. A matemática tem que ser feita antes da primeira pá de terra ser movida. Bom, vamos trazer isso então para a escala humana, para quem está lá em cima. Vamos lá. O planejamento está feito, o cálculo da força dos ventos está lá na planilha do engenheiro, mas no alto da estrutura existe um indivíduo de carne e osso, suando debaixo de sol, carregando peso o dia inteiro. O trabalhador no fim da linha. Exato. E se a prevenção coletiva falhar e a gravidade cobrar o preço, a gente entra na última linha de defesa que a fonte descreve, que é o SPIQ, o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. O famoso cinturão Italabarte. Isso.
O documento divide esse sistema em 3 partes básicas, né? A ancoragem na estrutura do prédio, o elemento de ligação e o equipamento de proteção individual em si, o EPI. Uhum. E tudo isso dialoga muito de perto com outra norma, a NR35. Sim. Só que, assim, ler isso no papel só tão estático, tão engessado, como é que essas 3 coisas realmente interagem numa fração de segundo para impedir que o corpo humano simplesmente se quebre ao meio? Não é bater no chão, quer dizer, o chão é fatal, mas se a corda te segura... O tranco é que é o problema. Exatamente, a desaceleração brusca. Se um trabalhador despenca e é segurado por uma corda estática, tipo uma corda de navio, rígida... Ele para de uma vez. Para do nada no ar. E isso gera um solavanco de energia cinética mas tão violento, que o próprio tranco pode partir a coluna vertebral dele ou esmagar os órgãos internos. Ai, credo! Então não adianta nada não bater no chão se a corda te quebrar no meio. Pois é. É por isso que o elemento de ligação entre o trabalhador e o prédio possui um absorvedor de energia. Não, pera, esse absorvedor não é tipo uma corda de bungee jump, né? Que fica quicando pra cima e pra baixo? Não, de forma alguma. Imagina o perigo de ficar quicando no meio de vigas de aço. É, virar um ioiô de carne não parece uma boa ideia. Como é que ele dissipa essa força mortal, então? A engenharia por trás do absorvedor é brilhante, porque ele é projetado para se destruir. Ah, ele quebra. Ele rasga. Ele é feito de uma fita super resistente, mas ela é toda dobrada e costurada sobre ela mesma, com um padrão de linha muito específico e calculado. Ah, entendi. Quando ocorre a queda e a tensão na corda atinge um ponto crítico, essas costuras começam a estourar, uma por uma. Barulhinho de tecido rasgando. Exato. Esse processo mecânico de rasgar a costura transforma a energia cinética da queda em calor e som, e vai esticando a fita de forma gradual e controlada. Como um freio ABS de carro. Perfeito, é um freio de emergência. Em vez do corpo humano receber um impacto de milhares de quilos numa fração de segundo, a força é espalhada ao longo desse rasgo. Caramba, é quase como um fusível mecânico, né? Ele se sacrifica, ele morre e se rompe de forma controlada para que a estrutura biológica do humano, o cara lá pendurado, permaneça intacta. Exatamente. E aí o EPI, o cinturão, precisa pegar essa força que já chegou suavizada e distribuir pelo corpo. E não é um cinto de calça normal segurando a cintura da pessoa. Não, não. É o cinturão tipo paraquedista. Ele abraça a pelvis, as coxas e o peito. Pega o corpo todo. Isso. As forças de parada são direcionadas para os ossos mais densos e grossos do corpo humano, tipo a bacia, e não para as vértebras super frágeis da lombar. E lá na outra ponta de tudo isso, o sistema de ancoragem que está chumbado no concreto precisa suportar não só o peso do cara, mas o impacto gerado pela aceleração dessa massa caindo. O peso dinâmico é absurdamente maior que o peso estático. Uma âncora de segurança precisa ser capaz de segurar o equivalente a um carro pequeno caindo de bico. Sem ceder 1 milímetro. Sem ceder nada. Olha, essa física das forças extremas, tipo segurar um carro caindo, me leva a um dos pontos mais contraintuitivos do texto que a gente analisou. Qual parte chamou sua atenção? A parte das obrigatoriedades. A norma lista situações onde esse sistema ultracomplexo é exigido. Montagem de andaimes altos, telhados inclinados, cabines de guindaste, até aí super lógico. Tudo altura extrema. Sim, mas aí o texto impõe o uso obrigatório desse sistema, o SPIQ, em escadas fixas verticais a partir de 2 metros de altura. 2 metros. Cara, 2 metros. É quase a altura da porta do meu quarto. Eu confesso que lendo isso, a primeira reação que dá é achar que a burocracia simplesmente enlouqueceu. Parece exagero, né? Parece. Por que exigir um sistema capaz de segurar um carro caindo para uma quedinha de 2 metros? Uma altura que a gente pula de brincadeira do muro quando é criança. O que torna os 2 metros tão mortais é a ilusão do controle. De acordo A gente com a acha que dá conta. NR18, Mas lembra da nossa fração de segundo lá do começo? Usem os O capacetes e as luvas o tempo 0,63 todo. segundos. Isso. O Vê se tempo de confere a resposta medida certa motora ali. que o seu A cérebro segurança leva para vem perceber primeiro. o desequilíbrio, mandar o sinal para o braço e você tentar agarrar um degrau é de cerca de 0,2 a 0,3 segundos. E a queda toda dura 0,6. Matematicamente, as suas mãos não chegam a tempo na barra. O cérebro sabe que está caindo, mas o corpo não consegue agir. Nossa, dá uma agonia só de pensar. E o que agrava isso numa escada vertical é a rotação.
Quando os pés escorregam do degrau, o centro de gravidade do corpo humano, que fica mais ou menos ali na região do umbigo, atua como um pivô. O corpo gira para trás. Gira. Quem cai de 2 metros de uma escada fixada na parede, raramente cai em pé bonitinho. Geralmente a pessoa aterrissa de costas no chão. Ou pior. Batendo a base do crânio primeiro. Exatamente. A cabeça vira um chicote contra o piso. Nossa. Visualizar a mecânica do corpo girando no ar muda completamente a perspectiva da coisa toda. Então a regra dos 2 metros não é um exagero zeloso de um burocrata de escritório, é a eliminação matemática de uma falsa sensação de segurança. A matemática não mente, a intuição sim. E o texto da NR18 mostra um outro cenário de controle de risco bem rigoroso quando aborda o pessoal que trabalha pendurado do lado de fora do prédio. As plataformas e cadeiras suspensas. Isso, pessoal limpando janela de arranha-céu ou pintando fachada. A norma bate o martelo dizendo que o cinturão do trabalhador precisa estar ligado a um ponto de ancoragem independente daquele ponto que sustenta a cadeira. É uma regra de ouro da redundância. Aqui a gente vê claramente que a engenharia de segurança opera sob a premissa de que o pior cenário não só pode acontecer, como vai acontecer, certo? Com certeza. Na engenharia preditiva, a gente tem que assumir que todo e qualquer equipamento mecânico, por mais bem lubrificado e mantido que seja, tem uma taxa de falha. E uma hora a falha vem. Vem. Um cabo de aço grosso pode sofrer fadiga por torção lá dentro onde ninguém vê, uma roldana pode travar por causa de poeira, um motorzinho da plataforma pode entrar em colapso. O ponto de ancoragem independente separa o destino da ferramenta do destino do ser humano. Uma separação de destinos. Cara, eu adorei essa frase. Quer dizer, se a catástrofe se materializar... Se tudo der errado. Isso. Se o cabo principal estourar de forma dramática, a cadeira suspensa vai despencar em queda livre rumo à calçada. Mas o trabalhador vai ficar lá. Ele fica. Flutuando no ar, suspenso por uma linha de vida que estava secretamente presa num pilar de concreto totalmente diferente lá no topo do prédio. Um pilar que não tem absolutamente nada a ver com a máquina que acabou de falhar. A vida daquele cara nunca esteve nas mãos da máquina que subiu ele. Ela estava nas mãos da estrutura do prédio. É uma sobreposição de sistemas. A falha de um não pode sequer arranhar a integridade do outro. Sensacional. Mas olha, isso nos empurra para uma mudança de escopo fantástica no documento. Qual? Porque proteger o cara pendurado, evitar que a espinha dele sofra o tranco com aquele absorvedor que rasga, é essencial. É a nossa última trincheira de defesa. Mas e a pessoa que está lá embaixo? Ah, o risco para terceiros? Sim, porque se eu colocar um sistema de proteção individual perfeito, digno da NASA, em 100 trabalhadores no alto de um prédio, isso não resolve o problema daquele pedestre caminhando na calçada com fone de ouvido alheio a tudo. Ou do pedreiro que está lá no térreo preparando massa de cimento. Exato, alheios ao martelo de aço despencando do céu. É por isso que a engenharia precisou virar a lente. Né? Sair do indivíduo e olhar para o coletivo, entrando nas tais medidas de proteção coletiva. Exatamente, é uma transição conceitual aí. Você passa de tentar mitigar o dano da queda de alguém para tentar eliminar a possibilidade da queda acontecer em primeiro lugar. Prevenir na origem. Proteção coletiva trabalha para confinar o perigo. E o cronômetro da norma para isso é extremamente preciso. Quando é que essas barreiras perimetrais se tornam obrigatórias? A partir do 10º andar. Não. A partir do início dos serviços de concretagem da primeira laje. A primeira laje. E a lógica por trás disso, lendo o texto, fica bem clara, né? É o exato instante em que o terreno deixa de ser um buraco de fundação e ganha verticalidade. Nasceu a primeira laje. Nasceu o primeiro abismo. Nasceu o abismo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante com os números. A norma é rigorosíssima com a geometria desse confinamento. Ela dita centímetros. Para fechar o perímetro externo do andar e evitar que pessoas e objetos caiam, o texto dita medidas exatas. Um guarda-corpo rígido, por exemplo, tem que ter o travessão superior a exatamente 1,2 metros do chão. O travessão do meio a 0,7 metros. E no nível do solo, rente ao chão, um rodapé de proteção com no mínimo 15 centímetros de altura, com uma tela preenchendo todos os vãos até lá em cima. E tem um motivo físico muito claro para cada uma dessas alturas. Sabe que quando eu li sobre esse rodapé de 15 centímetros,
0,15 metro, eu não consegui deixar de pensar num boliche. Boliche. Naquelas canaletas de plástico que inflam nas pistas de boliche quando uma criança vai jogar, sabe? Aquilo que fica do lado pra impedir a bola de cair na valeta e garantir que ela vá até o final da pista. Olha, a analogia do boliche ilustra perfeitamente a função dessa contenção rasteira. Sério? Sim, porque veja bem, o guarda-corpo de 1 e 2 metros é visivelmente pensado para a altura do centro de gravidade humano. Ele está lá para impedir que um homem adulto tropece para frente, bata na cintura e caia do prédio. Sim, ele segura o corpo humano. Mas a física no nível do chão é completamente diferente. O risco contínuo a cada minuto numa obra não é o humano caindo. É a projeção de materiais soltos. Pois é, no boliche, a ideia é manter a bola rolando na pista. Numa laja, 100 metros de altura, a função desse rodapé de 15 centímetros é interceptar coisas pesadas antes que elas ganhem velocidade para fora do prédio. Exatamente. Pensa numa chave inglesa grande, maciça, de 1,5 kg. Escorregando da mão do encanador? Isso. Ela bate no chão de concreto e sai rolando rápido ou quicando na direção da beirada do andar. Sem esse rodapézinho modesto ali, essa chave simplesmente despenca do 30º andar. E pelas leis da física, uma chave pesada dessas atinge a velocidade terminal super rápido. Não é mais uma ferramenta caindo, né? É literalmente um meteoro de metal indo direto de encontro ao teto de um carro estacionado lá embaixo. Ou a cabeça de um pedestre. Um objeto desse caindo de grandes alturas, ele carrega energia cinética suficiente para atravessar aqueles capacetes industriais de plástico como se fossem feitos de papelão molhado. Meu Deus! Então aquele toquinho de madeira ou metal de 15 centímetros rodando toda a beirada do andar, ele para a ferramenta enquanto a velocidade dela ainda é só horizontal? Inofensiva. Inofensiva. É o cancelamento do risco no quilômetro zero. E tem mais, viu? Associada a esse rodapé, a norma exige a tal da tela fechando todos os vãos intermediários do guarda-corpo. Para pegar as coisas menores ainda? Exato. Isso previne que detritos miúdos, tipo parafusos que caíram, restos de alvenaria, tijolo quebrado, ou pedaços de vergalhão, sejam chutados sem querer por alguém andando de bota. Um chute acidental e lá vai um parafuso como se fosse uma bala lá para baixo. O perímetro do andar se torna uma caixa hermética contra quedas de qualquer tipo de objeto. Só que, olhando o texto, o inimigo não vem apenas da fachada do prédio, né? Não é só nas bordas. Ah, não. O miolo do prédio é tão perigoso quanto. Dentro da própria estrutura, os perigos são absurdos. E a fonte lida com os buracos internos com uma severidade enorme. Poços de elevador vazios, recortes na laje que deixaram para passar tubulação, ductos de ar-condicionado. Tudo que é abertura no piso. Isso. O documento determina que o fechamento provisório dessas aberturas tem que ser feito com material super resistente e, o que mais me chamou a atenção, tem que ser travado firmemente na estrutura. Não pode ser solto. Nada de colocar uma placa de madeira compensada solta por cima do buraco, botar um cone do lado e achar que o problema sumiu. Um buraco camuflado por uma madeira solta é infinitamente mais perigoso do que um buraco exposto. Nossa, por quê? Pela surpresa? Pela psicologia da percepção que entra em jogo. Quando você tem um vão grande de um poço de elevador e o pessoal simplesmente joga um pedaço de madeirite em cima sem travar com parafusos, o cérebro do trabalhador interpreta aquela textura da madeira como um piso sólido. Ele relaxa a tensão. Relaxa. Imagina um profissional andando de costas enquanto puxa um carrinho ou carrega 30 quilos de saco de cimento. Ele pisa naquela chapa de madeira com toda a força e o peso extra. E a madeira simplesmente escorrega. Senta cravada. A madeira desliza na borda do concreto, abre um vão como se fosse um alçapão e leva a pessoa junto para o fundo do poço. A exigência de que a proteção seja travada transforma uma abertura que era letal num piso provisório funcional, capaz de aguentar não apenas o peso de alguém em pé, mas a energia dinâmica de alguém pulando ou de equipamentos pesados passando por cima. Exatamente. É a engenharia antecipando o atalho humano. Se a tábua tá lá, alguém vai pisar, mais cedo ou mais tarde. Vai pisar, é inevitável. Então ela precisa ser estruturalmente à prova de falhas. Tá, agora avançando no texto, tem uma exigência que me causou um verdadeiro nó na cabeça. Fiquei um tempão pensando. Qual foi? A norma traz o uso de redes de segurança. Aquelas imensas telas tensionadas, parecendo rede de circo, que ficam montadas na parte externa dos prédios
para parar a queda de coisas e trabalhadores. Sim, o sistema de proteção tipo plataforma. E o documento exige que essas redes sejam sempre associadas a um sistema de proteção com altura mínima de 1,2 metros de barreira rígida. Isso pareceu bater de frente com a lógica para mim. Por que você achou ilógico? Pensa comigo. Se eu já montei uma rede absurdamente forte, calculada e inspecionada para aguentar uma viga de escoramento caindo ou o peso de 2 operários grandalhões despencando, colocar uma grade de 1,20 m do lado dela não é gastar material à toa. É tipo colocar um cinto de segurança por cima de outro cinto. Olha, à primeira vista, a nossa intuição protesta mesmo. A lógica comum diz que a barreira maior e mais forte anula a necessidade da barreira menor. Foi o que eu pensei. Mas a engenharia de materiais e a física de impactos explicam perfeitamente o porquê dessa redundância específica. Isso levanta uma questão importante sobre absorção de energia. Como assim? Quando projetamos uma rede de segurança estrutural gigante daquelas, o foco principal é amortecer massas grandes e pesadas sem quebrar a pessoa. Para salvar o trabalhador de uma fratura fatal no impacto rígido, a rede precisa ceder. Ela tem que ter elasticidade. Ela não pode ser dura. Não. Ela funciona como um amortecedor gigante de um carro, absorvendo a energia cinética. Então, quando os 80 quilos do trabalhador atingem a rede, ela afunda uns 3 ou 4 metros para baixo, puxando toda a tensão das cordas, numa deformação que é calculada para ser assim. Exatamente. A deformação é o que salva o corpo de ser esmagado. Mas o que a terceira lei de Newton nos ensina sobre ação e reação? Para toda ação existe uma reação. Aquela rede supertensionada que afundou 4 metros bruscamente vai ricochetear de volta para cima com muita força. É o famoso efeito trampolim. Caramba! E é aqui que o cenário se complica para quem está na calçada. Quando o trabalhador ou um pedaço de laje cai na rede, eles raramente caem sozinhos limpinhos. Eles vêm acompanhados de uma nuvem de escombros, ferramentas pesadas que estavam na mão, blocos soltos de concreto, baldes de metal com argamassa. Meu Deus! Então a rede funciona literalmente como uma catapulta gigante para os restos soltos da obra. É um ricochete. O trabalhador fica são e salvo lá, preso na malha, mas a força de devolução elástica da rede dispara os tijolos e as ferramentas pesadas para o lado de fora do prédio, direto para a rua, num fogo cruzado imprevisível. A física do ricochet, numa superfície elástica, transforma detritos inofensivos em estilhaços balísticos voando para fora do terreno. A barreira rígida de 1,2 m atua exatamente nesse ponto falho da rede. Entendi. Ela não está lá para segurar a pessoa caindo. A rede já fez esse trabalho bruto. A barreira rígida está lá para interceptar o rebote das ferramentas e do material solto que tentam espirrar para fora do perímetro quando a rede faz o trampolim. É uma contenção do efeito colateral. Isso. A rede trata a catástrofe maciça e a barreira de 1,2 metros confina aos efeitos secundários, os estilhaços. Na engenharia, a segurança nunca, em hipótese alguma, delega funções tão diferentes assim a um único material. É de explodir a cabeça entender isso a fundo. O que parecia na minha leitura inicial um desperdício burocrático de material e tempo do pessoal da obra, na verdade é uma solução super fina e calculada para o comportamento caótico que a energia cinética tem. A energia não some, ela só se transforma e muda de direção. E a norma prevê essa mudança de direção. E, tentando amarrar todos esses fios que desfiamos hoje, sabe? Então, o que tudo isso significa? Significa que nada é por acaso. Pois é, a NR18 não é uma cartilha burocrática maçante feita para atrasar o andamento da construção e encarecer a obra. Ela é a vitória contínua da matemática sobre o acaso da vida real. Uma vitória que acontece todo dia. Nós vimos que um simples cinto de segurança carrega uma engenharia destrutiva brilhante. Os tais pontos que rasgam para proteger a espinha do trabalhador num voo de apenas 0,63 segundos. Tudo no milissegundo. Vimos a precisão obsessiva de um pedaço de madeira de 15 centímetros lá no chão, evitando a criação de meteoros urbanos, e entendemos o princípio da ancoragem independente nas cadeirinhas de pintura, que desassocia totalmente a falha mecânica de uma máquina da sobrevivência do humano pendurado nela.
É o cuidado humano materializado através da física rigorosa. É exatamente onde o caos bruto da construção civil, do pó e do suor, encontra a ordem absoluta dos cálculos matemáticos. E o mais incrível para nossa audiência que está escutando a gente agora é que isso não é teoria acadêmica de um laboratório na Suíça. Está acontecendo agora, nos céus de qualquer grande cidade brasileira. Olha pela janela. Isso. Quando quem nos escuta passar amanhã por aquele prédio espelhado enorme que está sendo erguido no trajeto para o trabalho, a pessoa não vai ver só um monte de guindaste, poeira e operários destemidos pendurados no concreto bruto. Vai ver uma máquina viva de segurança. Um projeto invisível de redundância física. Exato. Onde a gravidade, que é a força mais avassaladora e implacável do nosso planeta, foi meio que engaiolada por uma coreografia invisível de cálculos e regras rígidas. E, sabe, pensando nessa genialidade, nessa coreografia impressionante do mundo físico, que a gente dominou tão bem, tem uma reflexão muito provocativa que surge pra gente no mundo moderno. Manda. A gente gasta toda essa matemática brilhante, cálculos de vento, absorvedores de energia que se autodestroem, redes de amortecimento e rodapés milimétricos para criar uma redundância à prova de balas. Tudo para evitar que um pedaço de concreto ou uma pessoa caia e quebre algo físico no chão. O custo humano e físico não tem preço. Com certeza. Mas nós vivemos numa era onde as estruturas mais críticas para a sociedade são imateriais. Sabe o que é louco pensar? A gente não tem o conceito profundo de uma NR18 com força de lei e fiscalização rigorosa para os nossos grandes bancos de dados em nuvem. Opa! Ou para o sistema financeiro global, ou mesmo para os nós vitais de tráfego da própria internet. Uau! Nossa, é verdade. Quando o sistema principal dessa cadeira suspensa invisível, que é o sistema financeiro, falha, muitas vezes o trabalhador comum lá na ponta não tem uma ancoragem independente para segurar o colapso e não perder tudo. Exatamente. Fica todo mundo pendurado no mesmo cabo digital. Se o nosso mundo online, que hoje em dia rege as nossas vidas quase tanto quanto a gravidade rege os corpos, adotasse essa mesma obsessão maníaca por rodapés de proteção, sabe? Redes de contenção que amortecem os detritos sem ricochetear o dano para a sociedade. Isso. E linhas de vida que sejam perfeitamente independentes para as nossas informações e infraestruturas críticas, talvez a gente visse muito menos catástrofes sistêmicas em escala global. Sabe, aqueles apagões cibernéticos que param os hospitais e aeroportos? Sim, que travam o mundo num piscar de olhos. Então, se um engenheiro civil recusa veementemente confiar num único cabo de aço para salvar a vida de um pintor na fachada de um prédio, por que será que a gente confia nossos pilares digitais a sistemas de sustentação que são únicos, centralizados e sem nenhuma redundância física real? Para não deixar ferramentas e pessoas físicas caírem, mas parece que ainda estamos tateando na escuridão para conseguir evitar os colapsos e apagões que derrubam economias inteiras e param o mundo online, né? A arquitetura contra a queda precisa urgentemente se expandir para muito além do concreto e do aço. Fica aí uma reflexão fantástica para nossa audiência levar adiante, conversar no almoço ou explorar por conta própria. Bom, foi sensacional dissecar essas engrenagens hoje, muito obrigada e até o nosso próximo mergulho profundo.